Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Como vão vocês? Tudo bem? Olha, depois de 2 anos eu estou começando a aprender aonde eu ponho o dedinho para mexer nesses tablets. Ou talvez chamar uma criança de 5 anos que ela faz imediatamente, isso, não é? Tem a turma do Google lá. Tem a turma do Google, tem a tá turma da criançada, é isso aí. Bom, sexta-feira acordamos em Guaratinguetá com um volume de água bem grande, 6 horas da manhã, uma agona grande, e continua chovendo como previsto. E, como dizem alguns, aquecimento global não existe. Mas a gente vê como é que funcionam as coisas, né? Lá, cá, colar, mas tudo bem. Essa gente já vai passar já, graças a Deus. Não é? E nós vamos tocando nosso barco aqui. Já viram, porque eu já dei uma filmadinha na mesa do Ganiza. O que você está fazendo aí me assistindo? Vem assistir ao vivo aqui no Ganiza e aproveitar, saborear aqueles pratos maravilhosos que eu mostrei para vocês. Hein? Vamos lá? Então tá bom. Tá aqui, Beto Alckmin, como eu já fiz a chamada. Vamos falar do que está sendo feito em Guaratinguetá, dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17. E Beto que começou isso aqui em Guaratinguetá, acho que uns 2 anos atrás, você veio aqui falar disso, não foi, Beto? Foi. A gente tentou levantar essa bandeira do Guaratinguetá fazendo 400 anos. Isso. E ser exatamente o ano onde eu fechava a Agenda 2030. Então a gente veio conversar, fomos no Senac, fizemos uma palestra rápida lá, para dar um pouquinho de entendimento a respeito da agenda que começou em 2015. Né? A agenda teve início em 2015 e eu me sinto muito antenado com ela porque é uma série de ações onde o meio ambiente está extremamente vinculado. E aí, no primeiro momento, eu estava sendo a voz clamando no deserto. Sozinho, né? Muito. Coitado. Mas esse Mesmo ano, dentro da educação. Mesmo dentro da educação. Agora foi de grande valia a gente ter a adesão do prefeito Marcos Oliva à agenda, isso é real. Porque é uma forma de falar para o poder público, né, para aqueles que estão junto na ação do executivo dentro do município, de estar antenado com essa contemporânea Agenda 2030, porque afinal está dentro da nossa relação com o mundo a gente começar a trabalhar isso, né, Nilson? Como você está falando. Eu acho que começar não, eu acho que nós estamos vendo o que está acontecendo na Espanha. 5 anos atrasados em relação à agenda. Exatamente, né? Porque que é a Agenda 2030, 2030. Né? E ela começou em 15, então para quem já está mais antenado em relação a ela, já está caminhando. Nós agora estamos começando a tomar ciência da existência e da importância dela, coisa que a gente não tinha muito. Agora o Brasil é um país estranho, né? Ao mesmo tempo que tem um grupo tentando fazer com que a população tome consciência disso, o próprio governo, com as suas falas, como eu chamaria essas falas? Inconsequentes e irresponsáveis, eliminam, jogam por terra tudo aquilo que está sendo feito. Né? Porque eu falar uma coisa é uma coisa, agora o presidente da República falar outra coisa tem outro peso. Sim. Ele é uma figura pública de amplo aspecto, tem que pensar no que fala. De amplo aspecto. Então, ele tem parece que ele não pensa, não tem cérebro. Tem uma dificuldade de fazer, a filosofia dele tem uma dificuldade de entender. É meio uma filosofia muito voltada para aquele pensamento cartesiano, vamos dizer assim. Né? Aquilo ali saiu daquele foco, um abraço. Um abraço, né? Não sei. Parece aquela coisa que põe bitola assim, né? Sim. Põe bitola nos cavalos para ele não olhar de lado, para não ver. Bom, isso aí o protetor de zóio. Protetor de zóio do cavalo, Muito bem, mas ela existe e nós estamos tendo uma reunião agora essa semana, que era para acontecer no Chile, né? A COP, né? A COP, né? Está acontecendo na Espanha. A COP 25. A COP 25, onde
os cientistas do mundo inteiro. E os próprios executivos, os países. Exatamente. Os países que assumiram a agenda Estão lá. vão estar presentes para desenvolver até onde estamos e o que podemos fazer para chegar em 2030 com aquilo que nós propusemos durante os 17 objetivos, dentro dos 17 objetivos e das 169 metas. Então, só que eles estão o que dando que um nós alerta fizemos? que precisa acelerar, porque a coisa está Sim, porque andando tá mais muito rápida devagar. do que Né? A situação de tomada de decisão está muito vagarosa. Muito vagarosa. Porém, os efeitos estão muito mais intensos e muito mais rápidos. Então, quando a gente fala em aquecimento global, não significa que o planeta vai pegar fogo. Significa que a média da temperatura nossa vai ter uma elevação que vai promover uma série de modificações. Uma delas, isso que a gente está vivendo hoje, como você falou, né, a intensidade de chuvas, essa chuva que está vindo agora para nós, período de dezembro, é a chuva proveniente dos rios aéreos. Essa água é a água da Amazônia que está chegando aqui. Vem aqui, os rios aéreos. O que acontece? Durante o inverno, a nossa chuva não vem de lá, porque tem uma alta na Bolívia que impede que essas nuvens venham para cá. Certo. E aí a nossa chuva de inverno é chuva de frente fria, é da Antártida. Então ela passa e vai embora, Ela e vai embora, sobe é muito e vem. rápida. Né? É. Essa que está aqui agora a alta do Bolívia começa a fazer menos efeito e aí os ventos começam a trazer para cá essa umidade que é abençoada para nós. Sem dúvida. E é uma quantidade de água, Neuza, assim, fora de propósito, é muito mais do que o próprio Amazonas. E o que está acontecendo agora? Um estouro. Um estouro aqui, ouvimos um estouro aqui, alguma coisa grande. Não sabemos o que é, acho que foi lá para o lado de lá. Às vezes é pneu. Às vezes é pneu, tomara que seja um pneu. Né? Bem, só que o volume de água que nós estamos vendo está maior, mais concentrado. Isso já é um efeito. Sim. Esses rios passam a vida inteira, vêm trazendo chuva. Quando a gente diz, no meu tempo de criança vinha chuva forte, mas passava um tempo com uma chuva assim relativa e tal. Agora não, a gente vê uma quantidade de água muito grande em muito pouco tempo. Então, o que a gente não percebe? Quando a gente vê esse movimento de nuvens, né, e essa relação de ventos, na maioria das vezes tem alguém que está puxando. Né? Quem está puxando normalmente é um ciclone. A gente não observa o ciclone porque ele está muito no alto mar. Está lá. Esse assim, que está acontecendo, essa chuva que está acontecendo, se você abrir uma página do satélite, você vai ver o vórtice do ciclone se formando mais ou menos no alto mar, mais próximo à região de Santa Catarina. Está no alto mar. Aí ele está fazendo isso, ó. E quando ele está fazendo isso, ele está puxando a nuvem. Esse sistema, ele funciona continuamente no planeta. Só que ele não se aproxima tanto da gente observar. Ele está em alto mar. E ele está se aproximando, por quê? Porque existe alguma coisa que está se modificando e que precisa se equilibrar. Exatamente. E aí acontece o que está acontecendo. Muda uma engrenagem do seu relógio de alguma coisa. Para ver o que acontece ou vai no adiantar, resto. né? Vai atrasar ou vai adiantar. Bem, e Guaratinguetá está começando a trabalhar, já existe um grupo trabalhando já há algum tempo este ano, Beto Alckmin faz parte desse grupo, eu também faço, e várias outras pessoas, para trabalhar esses 17 itens na nossa cidade. Sim. Não foi a partir da assinatura do prefeito, não. Assim foi um aval legal, foi ótimo, né? Precisava mesmo da assinatura dele, falar, não, eu apoio. Sim. Porque ele é o administrador. Seria tão bom se o presidente da República fizesse isso também, não? Tá vendo a diferença das falas? Sim, verdade. Um apoia, o outro não apoia. Bom, aí nós fomos fazer o levantamento do que já... do que já existia, do que estava acontecendo já. E daí? Né? Tem um levantamento disso? E nós tivemos a grata surpresa de que dentro de todos os 17 objetivos, o município tem várias ações acontecendo. Na área social, na área educacional, na área de meio ambiente também está acontecendo. O que precisa é que essas ações que são muito pontuais, porque vamos dizer,
lá no Asilo Santa Isabel. Você tem uma atividade contínua lá de apoio àqueles senhorizinhos, senhores e senhorinhas dali. Os né? belezinhas, Isso, minhas crianças. os bonitinhos lá. Essa atividade constante tem a ver com qualidade de vida, está dentro de um dos ODS. Se a gente for falar, por exemplo, em saúde, né, tá dentro do ODS ali. Quando você fala em saúde, se não me engano, o objetivo 5, 3 ou 5, se não me engano, o 4 é educação. Mas aí quando a gente fala nesses ODS sociais... Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. É o objetivo número 3. Então, quando a gente está trabalhando... Não só o Santa Isabel, mas as outras casas também então, já eu estão tenho fazendo. pontualmente acontecendo ali, aqui. O que a gente... Qual é a intencionalidade de assumir e ter adesão à estratégia? De que a gente cria as redes. Porque até então eu tenho pontos. Um não sabe o que o outro está fazendo. E, aliás, esse talvez nem saiba que ele também está dentro que está dentro disso, que faz parte dos 17. Exatamente. Né? O que precisa é que a gente faça a integração entre eles. Porque não adianta, Neuza, por exemplo, eu tratar de todos os malefícios que sejam relativos à mortalidade infantil. Então eu diminuo, faço tratamento, fico 100% sem mortalidade infantil. Mas eu não faço tracionamento básico. Não adianta nada. Eu faço a recolha do esgoto, mas eu não faço saneamento. Se eu não faço saneamento, por mais que eu trate, eu não vou chegar ao objetivo de 100%. Então está integrado. E a saúde, com seus programas lá nos postinhos de saúde, não adianta nada, porque a criança volta para casa, pisa no esgoto, pronto. Acabou. E a própria água, porque aqui em Guará a gente tem 98% do esgoto coletado, ótimo. O problema nosso aqui, por enquanto, e isso está sendo desenvolvido, é o tratamento desse efluente, que por enquanto a gente está em 30%. Então o restante vai dejeto, vai pro corpo d'água. Escute, eu não estou entendendo. Desde que a CAB foi criada, tanta dotação orçamentária, tantos milhões de reais já foram para a CAB e não saiu dos 20%? Tá 30 agora, saiu um pouquinho. Dos 30, era 27. Era 20. Então, assim... É muito dinheiro para pouco resultado. Esse momento de ter o aval do executivo, aquele que tem o comando das ações administrativas, é uma chance de ouro de a gente começar a fazer essa integração. Por que está acontecendo tal coisa? Estou utilizando o recurso de empresa, do poder público ou do terceiro setor para aquilo lá, mas eu não estou fazendo uma outra ação que tem que ser conjugada para que tudo aconteça de uma forma otimizada. Bom, então a ideia é fazer um planejamento disso tudo. Falar, olha, isso aqui acontece em Guaratinguetá. Está dentro, cada um, ao seu modo, está dentro de um dos 17 objetivos. E agora, o planejamento da cidade tem que correr em cima disso para ligar uma coisa a outra, é isso? Mais ou menos nesse sentido. Eu tenho que ter aqueles 17 objetivos acontecendo de uma forma onde eu possa interligar as ações de um com o outro. Eu vou fazer saneamento, tratamento de água de efluentes, ao mesmo tempo eu vou fazer o tratamento das pessoas para que eu tenha a redução da mortalidade infantil. Os dois vão acontecer juntos. Então um cresce, o outro cresce junto. Perfeito. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, Guaratinguetá, se não me engano, são 75 mil e alguma coisa quilômetros quadrados, né? Nossa área de município. Se a gente for olhar dados a respeito de Guaratinguetá, nós temos que metade dessa área é ocupada por pastagens. Metade da área. Pasto? Pasto. Não vejo vaquinha nenhuma pastando. Então, e a região urbana do município ocupa 3% dessa área toda, concentrada. Né? Se eu vou trabalhar uma política pública voltada a uma expansão dessa área urbana, eu já tenho que pensar antes em ter uma política onde eu tenho a arborização dessa expansão. Por quê? Porque eu vou levar a qualidade de vida para a pessoa que vai morar. Então eu tenho que ter relação entre uma que é a expansão e ao mesmo tempo eu tenho que ter qualidade para quem vai morar lá. Isso é uma cidade onde eu estou trabalhando a sustentabilidade dela. Você sabe que você está falando isso e eu tenho observado ultimamente
a quantidade de empreendimentos imobiliários surgindo em Guaratinguetá. Sim. É aqui, acolá. Então são 1.000, 2.000 pessoas aqui, 2.000, 3.000 ali. E outro dia me veio assim, o SAEG vai ter água para toda essa gente? Então, é outra coisa. Corpos d'água. Está crescendo, mas vai ter água para suprir essa Neuza, gente? Guará, ela faz a captação Nossa em sorte, nível. hein? A gente faz em nível. Então, eu tenho a água, né, no corpo d'água no Ribeirão Guaratinguetá, e eu faço a captação em nível. Se esse nível cair, eu diminuo a captação. Né? Nós não temos reserva, nós não temos reservatório. A gente trabalha com nível, então nós temos que imaginar, São Pedro tem que ajudar? Sim. Eu estou fazendo, o PSA está acontecendo na bacia lá, ótimo. Então eu tenho como produzir água mantendo as cabeceiras. Nós não temos reserva. Nós não temos uma região onde eu tenha um reservatório para, numa diminuição da quantidade de vazão, eu tenho aquela reserva. E você quer ver mais? Existe um trabalho muito grande quanto ao turismo no Gumeral, que é a nascente do Ribeirão Guaratinguetá. Sim. Certo? Sim. Até aí tudo bem, a rota do turismo, tudo bem. Mas isso aumenta o volume de gente lá. Sim. E colocou gente, ser humano no lugar, a coisa começa a deteriorar. Então eu tenho que ter uma estratégia para isso. Eu preciso ter uma estratégia e um limite para isso. Outro dia eu fiquei sabendo, olha, minha irmã tem um apartamento lá em Ubatuba, no prédio dela, aluga, todo mundo aluga, né, para temporada. Ah, não pode, já foi delimitado no meu prédio que cada apartamento, dependendo da metragem, por exemplo, no dela não pode ter mais que 8 pessoas. Por conta da quantidade de água. Mas você viu que o Ubatuba está taxando quem vai para lá? Na época agora da alta temporada, está taxando. Tem uma taxa ambiental? Tem uma taxa ambiental. Então, são situações que a gente precisa pensar. E precisa desenvolver isso. Precisa desenvolver, né? Precisa da consciência de todo mundo. Porque não adianta eu ter lá todo o processo do PSA funcionando bonitinho, como você disse. Eu faço isso tudo e deixo ter uma demanda de pessoas, uma densidade muito grande ali. Daqui a pouco surge pousada, daqui a pouco outro restaurante, daqui a pouco não sei o que, e daí? Todo o resíduo gerado. Não só o resíduo de lixo produzido pela pessoa, mas também pela parte de saneamento. Né? A parte de água... E a poluição do ar gerada? Água cinza. Mais poluição do ar. Quer dizer, são vários elementos que, se a gente for pensar em Agenda 2030, eles estão interligados. Eu tenho que trabalhar turismo, com certeza, mas ao mesmo tempo tem que dar um limite até onde vai poder isso acontecer. O nosso lado aqui, do lado da Rocinha, por exemplo, quando você pega o histórico de 30 anos, a gente tem, por incrível que pareça, capaz de você levar um susto. Olha, a parte de cá a gente não tem tanto reflorestamento com eucalipto, mas para cá foi bem intenso. Foi bem intenso. Nos últimos 30 anos, de 98 para 2008, sabe quanto aumentou a área plantada de eucalipto? Não. 950%. 9 vezes e meia. Que é isso? Juro. De 98 para 2008. Por isso que quando sai um mapa de uma área verde, foi aumentada, mas você vai ver, é só eucalipto. Então, e aí você tem essa monocultura, né? De 2008 para 2018, desses 10 anos, não aumentou tanto, aumentou 1%. De 2,30 e pouco para 3 e pouco. Mas, de uma forma ou de outra, a gente tem um caminhamento para essa área aqui, voltada para essa monocultura. E de uma outra forma, nós temos dois corpos d'água aqui, as principais, a bacia do Motas e a bacia do São Gonçalo. A bacia do São Gonçalo, se você for olhar aqui na foz, ela está totalmente assoreada. Eu chamo de um corguinho. Porque bacia hidrográfica, rio, Ribeirão, Neuza, que está assoreado, a gente não considera mais como um corpo d'água. Ele perdeu a característica dele como. E por que isso acontece? Porque lá em cima a gente tem pastagens e tem essa monocultura. Não está na hora de começar a imaginar uma forma de fazer com que isso também seja preservado através de corredores ecológicos,
ter áreas limitadas para a plantação de eucalipto. Mas daí o proprietário da terra vira e fala assim, a terra é minha, eu faço dela o que quiser. Sim, mas de uma Porque ele forma recebe ou de dinheiro outra, dessas empresas de eucalipto, de papel, de celulose, né? Porque ele não está fazendo mais nada. Mas existe o pagamento por serviços ecossistêmicos. Existe, mas ele não sabe, ele não quer ter produtor d'água trabalho. é isso. Então, quando a gente junta, por exemplo, a empresa que está afim, que assumiu essa bandeira da Agenda 2030 com a gente, da sociedade civil que está junto com a gente, não é só o PSA da água. Vamos pensar no PSA para a conservação de corpos d'água também, do outro lado. A gente tem como fazer. Existe esse projeto aqui em Guará? Do quê? De um PSA do lado de lá? Olha, eu já levantei essa lebre em vários momentos, mas Júlio, secretário da Agricultura, que tal, Julinho? até agora não surgiu Hein? esse efeito. Vai precisar a BASF ir junto pro lado de cá? Porque a BASF está junto do lado de cá. Quando a gente fez o planejamento do Plano Municipal de Mata Atlântica, uma das nossas ideias era exatamente isso, criar um cordão verde do lado de cá e, por sinal, se não me engano, se Daniel, o secretário de governo, ele tem isso, o próprio plano diretor que foi para a Câmara tem a proposta do corredor verde lá em cima. Então, agora, é uma forma de a gente adequar o serviço ecossistêmico. A floresta rende lucro pro proprietário. rende. Precisa Não a é gente só eucalipto entender que que isso acontece e é uma grana boa. Tem em torno de 3 trilhões de dólares aí que tem muita gente querendo investir em serviços ecossistêmicos. E serviço ecossistêmico é o serviço da floresta. É aquilo que ela fornece sem a gente precisar retirar. O próprio turismo. Se eu fizer o turismo fazendo com um guia, onde eu tenha sempre o mesmo caminho, e esse caminho eu vou ter a floresta em volta de mim, onde eu vou tirar foto, onde eu vou fazer todo aquele birdwatch que o pessoal fala, vai ter né? o bichinho, Gente, você está lucrando com isso, a pessoa está pagando para fazer isso. Você sabe que eu estou muito preocupada com o município de Cunha, porque aumentou o turismo muito grande lá e parece que eles não estão se atentando para isso. Você passa daí para Paraty, pelo menos em grandes quilômetros da sua direita e esquerda, é nada. É perceptível que nada, topo de morro, pasto. que no Código Florestal diz que topo de morro tem que estar florestado, né, que tem que ter floresta em pé em topo de morro, isso não acontece. Não acontece aqui, é eucalipto em topo de morro. Agora, Guará, nossa região, 3% é área urbana, 3% é eucalipto. Metade, 40%, hoje em dia está 50%, já chegou a 62% de pastagem. Pasto. Então a gente fica pensando, pô, chegou a 60%, hoje está em 50 e pouco por cento. Mas pasto. E não pode Nós temos toda reflorestar uma esse produção agrícola, pecuária, para 60% do nosso município ser. A gente não tem isso. Não tem mais. A gente tem uma grande bacia leiteira, com certeza. Guará ainda é um grande produtor de leite, mas a gente está vendo que os nossos produtores, eu conheço alguns, que estão utilizando tecnologia. Tecnologia é o boi guardadinho com um sistema de ventilador para deixar a temperatura lá de 24 graus, com todas as capineiras, come ali, só anda um pouquinho e volta. Então eu não preciso disso tudo. Não precisa. E o pasto enquadrado, assim, come, planta aqui, come esse, planta naquele, come aquele. Toda a tecnologia, isso eu estou falando a grosso modo. E o resto o sujeito não usa, não faz nada, e largou lá. Então não precisa botar uma multa nesse sujeito, não? O que a gente pode fazer? A gente não pode ter IPTU verde? A gente não pode ter o ITR verde? Isso é uma política pública. Quero ver se os nossos vereadores têm coragem de fazer uma proposta dessa. São possibilidades. Se a gente for ver, eu não sei se você se lembra, quando a gente vai lá no museu, naquela sala maior, onde nós fizemos o último encontro lá da metodologia ODS, tem um pôster imenso de Guará do início do século, acho que 1900 talvez. 1920, alguma coisa assim. Né, que tem todo aquele perfil bonito lá, e no fundo você avista um morrote, onde tem uma fileira de bambu. Se você olhar de hoje, do mesmo ângulo,
você continua vendo o morrote, não tem mais a fileira, Tem porque mais nada. pegou fogo. Ah, mas todo ano pega fogo. Então, se você for pensar, essa restauração florestal pode acontecer nesses lugares. Guará é uma cidade muito quente. E a gente está alimentando esse Tá calor ficando cada das vez ilhas mais de quente, porque calor. todo mundo tira a árvore das ruas Isso. e não planta nenhuma. O centro da cidade precisa ter esse replantio, essa rearborização. Pois é. O centro Vai precisa... falar isso. Por quê, Neuza? Gente, é turístico. Enquanto turístico, poxa vida, o turista vem aqui, se ele desce, tá toda cheio com alameda, Resedar, Já pensou que maravilha? a minha secretária, a dona Beth, ela é apaixonada por Resedar, porque o Resedar é uma planta de baixa Ela não é tão altura, alta. ela não é alta, produz Mais flores de encorpadinha. várias cores. É. Então eu posso fazer alamedas de Resedar na cidade, que vai Não dar vai um pegar visual lindo, fiação, não vai pegar a fiação e vai dar um certo frescor. Por que a Secretaria do Meio Ambiente de Guará não fez esse projeto nesses 3 anos? É uma coisa que pode ser feita. Por que pode ser só deu desenvolvida. permissão para retirar um monte de IP? O IP da Castro Santos, eu tenho isso aqui, sabe? É o proprietário, é o não sei o quê. Mas planta outra no lugar, planta um Resedar no lugar. Então, um Mas IPTU não, verde, cimentou. aquela taxação do o que É. pode, por exemplo, no Estatuto das Cidades, de eu fazer o IPTU crescer no tempo. Ah, você não deu uma finalidade social para a sua propriedade, não plantou também, mas não está utilizando ela, então eu vou progressivamente aumentando o IPTU. Isso existe em outros países? Isso existe como legislação aqui no nosso país. Em outros países eu não sei te dizer. Eu sei Isso que aqui no existe país, como legislação? E E por que não é o cumprido? Ministério, Lei das Cidades. A possibilidade do IPTU progressivo no tempo. Possibilidade. Sim. Tem que e ser aí aprovada pelas câmaras Tem municipais. que estar a ação Do município. política Tem que do ter um municipal. prefeito empenhado Político nisso. municipal, estadual, não federal, né? Porque ele dividiu subnacionais. Subnacional que tem que tomar a consciência Você já disso. imaginou a Associação Agropecuária, que é a produtora disso, do leite, e que é dona da terra, que está lá o pasto vazio, junto, reflorestando isso com a Nossa, prefeitura, seria muito bacana. com as Seria empresas muito da bacana. cidade, com tudo? Não seria bem legal isso? Muito bom, Ia muito valorizar a propriedade dele, ia gastar menos energia para refrescar a vaquinha. Então eu levei um susto muito grande que em 30 anos a gente teve esse aumento assim de 950% De eucalipto. na quantidade de florestas de eucalipto daqui, e o resultado está acontecendo agora. Se você passar pelo São Gonçalo, você vai ver. Nada. Né? Você vai ver que ele completamente está assoreado. assoreado. Né? E o Ribeirão dos Motas também, porque eles têm uma interligação, eles são interligados pelo bairro chamado Três Agora, Cruzes. o Ribeirão dos Motos vai ter um diferencial. Por quê? Porque a Aparecida vai necessitar dele para a composição da quantidade de água que ela precisa receber. E a represa pertence à Aparecida. A represa é do DAE, mas agora a Aparecida pegou, ela está fazendo uso, a responsabilidade sobre... É dela agora. Né? Então, o fluxo vai para lá. Vai começar a encaminhar, que nem está Vai acontecendo desviar, com o Paraíba lá para o É. sistema Cantareira. Sei, vai sei. desviar uma parte para ser coletada para distribuição de água em Aparecida por causa do aumento do número de E nós não podemos nos romeiros. utilizar dessa água também como, entre aspas, uma reserva, porque a gente fica contando muito com o Ribeirão Guaratinguetá, o dos Lemes, né? Sim, ali eu tenho o Gomeral e o... como é que chama Pilões? o outro, não? Taquaral. Taquaral. Eu Taquaral. tenho esses dois que se unem que vão formar o Guaratinguetá. A gente tem essa ação Gomeral, sobre Taquaral, eles. se une, Ribeirão A Guaratinguetá. gente tem uma ação boa sobre eles, mas nós precisamos pensar adiante. Se a cidade vai crescer em número de habitantes, E vai chegar uma hora que o Ribeirão não vai aguentar, não vai comportar. A gente vai ter que ter uma outra fonte de recurso. Vocês estão entendendo que meio ambiente não é conversa para boi dormir, nem de ecologista, bicho grilo, essas coisas mais não. Isso é uma questão de sobrevivência planetária. Sim. Né? Eu estou lendo matéria, enquanto você está falando Por aqui, que, eu estava Neuza? lendo a matéria da COB 25, da BBC,
Tem gente que não acredita na BBC também, diz que é fake news. Uma coisa que eu ia até começar aqui, ignorância que, pelo amor de Deus. Antes de falar das ODS, era de colocar isso. As pessoas colocam muito que meio ambiente, educação ambiental, tem uma vertente holística. Mas não é o holístico, é a realidade contemporânea de mundo. Existem conexões, essas conexões elas precisam ser trabalhadas na cabeça das pessoas. Exato. As pessoas não entendem que 70% do que existe na superfície, pessoal, não, o planeta é só terra, a água está em cima. Não, mas entenda, 70% do que superficialmente está em contato com a atmosfera é água. O meu organismo tem 70% de água. Ou mais. Conexão. Terra. Se eu fizer um exame de sangue, tem ferro. Se faltar ferro, tem anemia. Tem ferro na terra. Eu piso no chão, entendeu? melhora então, o ferro no meu essas organismo. Conexões, as pessoas não é isso não é ciência holística, isso é realidade de planeta. Isso é ciência. As pessoas precisam entender isso, que se eu não estou bem fisicamente, eu estou fazendo a mesma coisa com o meu planeta. Entendeu? Então, o que está dentro já está de doente, mim a doença dele está passando para mim. O meu ar, se eu respiro um ar que não é adequado, eu vou sofrer o dano com problemas no meu pulmão, com problemas respiratórios graves. Por quê? Porque eu não estou cuidando do ar. Já eu tenho que pegar ar, colocar na garrafinha e começar, né, a respirar ar puro. Então, essas relações de conexões que existem entre esses elementos e o ser humano, se eu não estou cuidando de fora, então eu não estou cuidando de mim. De mim mesmo. Eu tenho que ter esse entendimento. Exatamente. E isso tem que ser para sempre na nossa cabeça. Então, se eu consumo de forma adequada e se a hora que eu gero o meu resíduo, eu sei o caminho que eu vou dar para ele e vou cobrar da empresa que gerou o resíduo, que ela retire isso, porque a cadeia de responsabilização de todo mundo. A economia reversa. Sim, a logística. Eu produzi, coloquei a água aqui, beleza. Tem o comércio vem, eu compro essa água, a hora que eu compro a água, gerei o resíduo, vou separar, fazer o seletivo. Na hora que eu faço o seletivo, o poder público vem e recolhe, e na hora que ele recolhe, aí ele demanda para quem? Para uma ação social. Exatamente. Porque eu vou dar para alguém ter lá lucro. Os amigos do lixo. E o amigo do lixo vai mandar para aquela indústria que produziu. E ela volta o ciclo. E eu não coloco energia de fora no sistema, ele fica fechadinho. Fica. E não precisa aumentar mais. Não precisa aumentar. Então eu posso aumentar a minha produtividade sem aumentar a minha produção. A relação da produtividade, eu tenho uma área... Mas tem a cabeça de empresário que não entende. Como que eu vou aumentar a minha produtividade? Eu vou ganhar mais dinheiro? A cabeça dele, como é que eu vou ganhar mais dinheiro sem produzir mais? Isso em agricultura. Né? Então, meu começo de vida foi como agrônomo. A gente usa muito em agricultura. Produtividade. Se numa área de, vamos dizer, 1 hectare, eu coloco lá tantas espigas de milho que vão me render 50 mil sacas. Tá. Né? Eu não preciso aumentar, eu vou atrás de uma variedade maior que me renda 100 mil sacas, sem ter que aumentar o dobro do espaço. Dobrar o espaço, eu estou aumentando a minha produção. Sem ser transgênica, tá? Sem ser transgênica. Há possibilidades. Principalmente se a gente for pensar que hoje em dia existem variedades crioulas que têm uma produção tão espetacular quanto a crioula era a nossa antiga. Então, era o nosso milho antigo. Deus, se a gente for pensar, refazendo isso é o Rafa da Bucaina. Então, se a gente for pensar que nós temos aqui um capim chamado capim gordura, já ouviu falar? Adoro capim gordura. Que chega na época de agosto, fica aquela floração roxa, maravilhosa. Esse capim é um capim típico da nossa região. O que nós fizemos? Típico de nossa região, Mata Atlântica, bioma Mata Atlântica, região sudeste. Ele é típico de cá. Olha só. E o que aconteceu? Logo depois que veio aquela fase do... Rodrigo, alguém apagou a luz daqui, ó. Do café morro abaixo, que secou o que a gente tinha dos morros aqui, deixaram o morro descansar e o capim em gordura tomou conta. E ele é excelente em palatabilidade e o gado adora ele, e o gado quando come, produz muito.
Olha E só. aí colocaram, e aí a bacia leiteira de Guará foi lá para cima, nós cheio de fomos no capim auge. gordudo. É. Só que ele não aceita pisoteio. Então, se eu coloco muitas unidades animais naquele lugar, ele morre, ele seca. E era isso. Eu tenho que produzir, então põe um monte. Ninguém foi fazer um estudo sobre a melhora da resistência dele quanto ao pisoteio. Porque ele é adequado para terreno onde tem pH abaixo de 4, 4,5. Ele segura a onda no acidez, ele segura a onda. Né? E terreno de declive, ele segura a onda, ele tem bastante emaranhado, faz um feno de excelência. A gente não fez estudo. O que a gente fez? A gente foi lá na África. Opa, aqui eu tenho animais de grande porte que se alimentam de um determinado capim que a gente vai levar para lá. Porque a gente está mais ou menos na mesma área do globo. Traz o braquiária para nós, traz o Tanzânia para nós, traz o Napier, traz o Colonião para nós. Aí ele tomou conta daqui e acabou com a gordura. Porque ele fica em cima. E o braquiária gosta de uma água tremenda, não gosta? E é um capim nocivo. Ele faz mais mal do que o eucalipto, sabia? Porque o boi come, aí ele vai ter que vicejar de novo, ficar verde de novo, ele puxa a água. O eucalipto, a cada 7 anos, ele tem um ciclo, porque corta para fazer celulose. Mas ele tem um ciclo de 7, 10 anos. Então, ele mais ou menos, moderadamente, chega uma hora que ele fica ali, segurando a onda, não gasta tanta água, ele chega até um limite. Agora, o boi no pasto com o capim é todo dia. Olha, essa prosa vai longe, Beto. Vai. Hoje é dia de você almoçar com a sua mãe. Hoje é dia de mãe. Hoje é dia de mãe. Aqui, vamos fechar essa prosa nossa, convidando vocês, porque amanhã é o dia a catança de resíduos que vai acontecer aqui. É uma ação em Guaratinguetá, juntamente com a Basto. Dia D contra o lixo. Dia D contra o lixo. Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Vai ser amanhã, dia 7, tá bom? Começando às 8 horas da manhã. Eu tô tendo um problema de informação aqui, porque no site da prefeitura está no Parque Ambiental Antero. E no site do Agora Vale está no Parque Ambiental Santa Luzia. Então eu acho que essa ação vai acontecer nos dois, começando às 8 horas da manhã. E já tem 250 inscritos para fazer isso. E será feito em 7 lugares em Guaratinguetá, essa ação amanhã, das 8 até ao meio-dia. Se você não se inscreveu para participar dessa ação, faça a sua coleta e a sua seletividade dentro da sua própria casa. Beto, eu estou espantada o quanto eu produzo de reciclo, de reciclagem, de resíduo na minha casa. Tem 2 pessoas dentro de casa. A quantidade de garrafa d'água, latinha de não sei o que, bandejinha de isopor, plástico, sacolinha de supermercado por semana. Sim. É impressionante. Não é só você, mas a minha também é a mesma coisa. Eu separo, você separa? O que a gente precisa, faço a separação. E lavo, hein? Sim, isso é muito importante. Muito importante. Tem que lavar. Não adianta você pegar a sua lata de cerveja lá de refrigerante suja e jogar ali. É só uma aguinha ali. Só uma aguinha, passa uma aguinha. E quando a gente faz o resíduo seco do resíduo úmido, só de fazer isso, nós já estamos apanhando bastante. Se eu não consigo separar, ainda não consigo diminuir o meu consumo, em fazendo isso já está adequado. Já está bom. Já tá um caminho. Já ajuda. É um caminho. Né? Isso é importante. E aproveitando, Nilson, convidar também amanhã as escolas municipais da rede. Nós vamos ter um dia que é a Feira de Ciências. Opa! Vai estar acontecendo em todas as escolas. Ai, que delícia! Então, se quiser aparecer em escola municipal, tem Feira de Ciências acontecendo. Você lembra quando tinha só no Instituto Conselheiro Rodrigues? Já parava a cidade para ir lá. Tem uma série de experimentos, os alunos fazem esses experimentos, desenvolvem esses experimentos, conversam sobre os experimentos, então é um convite também, a Feira de Ciências da Rede Municipal. Amanhã o dia todo? Amanhã, a parte da manhã, desde as 7 até meio-dia. Todas as escolas municipais com suas feiras de ciência. Vai lá conhecer o que seu filho está fazendo. Amanhã é sábado. Vai lá ver que o seu filho é mais inteligente do que você pensava. Não é? Está antenado. Está antenado. Bem antenados. Bem antenados. Beto, obrigado, hein? Eu que agradeço.
Obrigada a agradeço vocês. mais uma vez, né? Agora mais solto, né? Ah, ele disse que está acostumando. Vamos compartilhar isso aí, minha gente. E de tarde está lá no canal do YouTube, Neuza Cipolle. Vai lá no canal Sintonia do YouTube, dá um clique lá, vai, se inscreva lá. Vamos ver se a gente aumenta isso para eu poder fazer o programa ao vivo pelo YouTube. Eu preciso de 1000 inscritos. Não tenho ainda. Então vai lá, clica lá. E todos esses programas vocês vão cair de costas. Tem mais de 500 vídeos e entrevistas, todos lá no canal Sintonia do YouTube para vocês. Vai lá, Neuza Cipolle, YouTube, se inscreva, por favor. Boas notícias, boas coisas. É Boas lá. tardes. Boas tardes, bom final de semana e até amanhã, hein? Beto, obrigado. Eu que agradeço. E dona Nilce.